Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Palmeiras é 100% na Copa Libertadores. Richard Rios marcou o gol da vitória sobre o Cerro e causou polêmica. A gente vai falar também sobre Felipe Anderson, que, vejam só, fez a sua estreia no time do Palmeiras. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. O Palmeiras venceu mais uma depois do Sporting Cristal lá no Peru, agora o Cerro Porteño no Allianz Parque. Curiosamente, Richard Rios marca o gol da vitória, num jogo difícil lá no Peru, né, com o gol saindo nos acréscimos ali, nos últimos instantes do jogo, num jogo em que o Palmeiras abriu o placar, os caras empatavam em chutes maravilhosos no meio da rua, e aí o Rios vai lá e faz o gol e meio que não comemora, mas isso fora de casa. Vem o jogo do Allianz, agora contra o Cerro, segunda rodada. O Richard Rios faz o gol da vitória aos 41 minutos do primeiro tempo. Acaba se tornando o gol da vitória. E quando ele marca esse gol, numa jogada até bem tramada, assim, naquelas inversões que o Palmeiras faz, né, jogando a bola de um lado para o outro, até que o Felipe Anderson acaba dando a assistência e o Richard Rios se antecipa ao Vitor Roque. Os dois estavam chegando na bola, ele consegue se antecipar e empurrar a bola para o fundo da rede. E aí, não bastasse não comemorar, e eu já estava achando estranho aquilo, eu falei, caramba, ele ainda fez esse sinal aqui para as arquibancadas. Ingenuamente, quando eu estou olhando o jogo, eu penso, bom, mandou a torcida do Cerro calar a boca. Depois a gente descobriu que a torcida do Cerro estava em outra parte do estádio, que naquele canto ali estava só a torcida do Palmeiras. Aí foi mal, né? Porque assim, o Rios, ele tem recebido críticas, ele falhou em alguns derbys recentes, mas é um jogador de muita qualidade técnica, é um volante que marca e joga e faz gols e tem sido importante na Libertadores, né? Então ali foi um desabafo dele, pelas críticas sofridas nos últimos tempos, mas não dá, né? Não dá. A gente já viu recentemente, inclusive, o Breno Lopes se inviabilizar com a torcida, ter que sair do clube porque fez algo parecido. Na verdade, ele foi até um pouco mais agressivo e tal. Depois se desculpou e mesmo assim a galera não aceitou. Então, é claro que o Breno Lopes não era um titular e era um cara que, embora tenha feito o gol da Libertadores de 2020, né, um cara que não gozava de tanto prestígio. O Richard Rios é um cara importante para esse time do Palmeiras e ele fez algo que não se deve fazer, né, gente? Vamos combinar. Agora, ele pediu desculpas, porque provavelmente foi pro intervalo e aí viu a repercussão, né? Não só de dentro do vestiário, né, com Abel Ferreira e todo mundo, e os companheiros, mas também saindo de campo, né? Porque aí, a partir do momento, ele tocava na bola, ele tomava vaia. Quando ele pede desculpas no segundo tempo, em direção à organizada, depois em direção ao estádio, quando ele sai de campo, especialmente, ele faz um gesto de pedir desculpas e tudo mais, até então, até isso acontecer, a galera tava meio no misto de vaia e aplauso, né? Quando ele faz esse tipo de coisa, dá meio que uma abafada. Agora eu não sei. Eu queria até ouvir aqui os torcedores do Palmeiras se vida que segue, e tá tudo bem se isso acontecer, ou se realmente fica uma coisinha, uma rusguinha, né? Ele realmente fez 2 gols importantíssimos, fundamentais até aqui, nessa fase de grupos, que dão as 2 vitórias para o Palmeiras ser 100% na fase de grupos. A gente sabe como é importante você liderar, você ser líder geral, para depois decidir em casa. Enfim, capítulo Richard Rios, né? A gente vai ver o que acontece aí nos próximos episódios, mas por enquanto isso está finalizado. A gente teve outras situações no jogo. Vamos lá. O Rafael Veiga sai com 8, 10 minutos, né? Ele sai no começo do jogo, acaba substituído, e aí entra no seu lugar Felipe Anderson. Quando o Felipe Anderson entra, o Estevão, que normalmente cai pela direita, começou a cair por dentro, mas também pelo lado direito, né, fazendo combinações, porque ele tem esse cacuete, né, de fazer aquelas jogadas pela ponta, mas quem cai pelo lado direito verdadeiramente é Felipe Anderson, que entra no lugar do Rafael Veiga, mas não executa necessariamente a função do Veiga. E aí o Felipe Anderson vai muito bem. Confiante, protagonista,
pedindo o jogo, buscando o jogo, tendo drible, tendo infiltração, tendo velocidade, tendo inteligência para jogar, tabelando com o Estevão muitas vezes, tendo vitória pessoal, dando assistência para o gol do Richard Rios. Então foi uma partida assim iluminada do Felipe Anderson, mesmo que o Palmeiras não tenha tido o brilho que a gente ainda espera que possa ter. Não foi um grande jogo do Palmeiras. O Cerro Porteño não é uma grande equipe, é uma equipe que assim pouco trabalho deu. Não apresentou grandes coisas, mas o Palmeiras também não, né? Volume de jogo tem, controle de bola tem, mas começou a criar mais no finalzinho ali, quando o Cerro meio que estava entregando os pontos ali, e aí o Estevão acabou construindo algumas chances, o Flaco Lopes teve oportunidades, depois quando ele entra no lugar do Vitor Roque e acaba desperdiçando, meu Deus do céu, o Flaco Lopes perdeu dois gols assim, muito claros, né? O primeiro ele, sei lá, como diz o meu pai, né? Chuta para tentar furar a rede. O Gatito ainda toca na bola, ela trisca a trave. E no segundo lance, o Estevão, cara. O Estevão puxa toda a marcação, dá uma cavadinha por cima de toda a defesa. O Flaco Lopes ainda tem o mérito de cortar o zagueiro, né? Em vez de finalizar com a perna direita, ele corta para puxar para a perna boa e chuta em cima do goleiro. Aí fica difícil, né, Flaco? E o Vitor Roque, cara, eu fiz a boa lá na KTO e faz parte. Apostei vitória do Palmeiras com gol do Vitor Roque, porque eu achei, hoje vai sair o gol do Vitor Roque. E saiu, um belíssimo gol, atacando o espaço, ponto futuro, recebendo o lançamento, chegando na frente do goleiro, fuzilando, tocando no ângulo, estava impedido. E olha o impedimento, mas eu teria faturado bacana lá na KTO. Jogue com responsabilidade e não se esqueça para maiores de 18 anos, né? kto.bet.br. Eu teria faturado legal lá se apostasse, se o gol do Vitor Roque fosse validado, não foi. Tá meio zicado o Vitor Roque, né? Ele sai, o Flaco Lopes entra, as oportunidades aparecem, coisa que não tinha acontecido até então, e aí ele acaba desperdiçando. Enfim, Bruno Fux, um terceiro zagueiro pelo lado direito / lateral, que tem uma saída de bola muito boa, né? Ele joga armando o time com a cabeça erguida do meio para frente, um cara que chegou faz pouco tempo e se tornou uma boa peça, né? Uma boa opção ali para o Abel Ferreira para fazer aquela saída de três, para mudar o sistema muitas vezes, para ter um pouco mais de estrutura. Acho que o Emiliano Martinez jogou bem também. E o Estevão, embora não tenha feito um jogaço assim, né, daquele jeito que a gente conhece, que espera do Estevão, né, dele decidir o jogo, fazer jogadas mirabolantes, ele sempre foi, digamos assim, sempre foi perigoso. E ainda, apesar de eu estar elogiando aqui Felipe Anderson, próprio Estevão, movimentações do time, é um Palmeiras que ainda está muito aquém, né? Está muito abaixo daquilo que a gente imagina em termos táticos coletivos e ainda depende muito da individualidade do Estevão ou do Felipe Anderson, como foi o caso hoje, mas tudo bem, isso é um mérito do Abel de colocá-lo no lugar correto. Acho que isso também a gente precisa reconhecer. Tem o Maurício, tem o Paulinho, tem outras peças para chegarem. E aí tem mais uma mexida. O Facundo Torres, que ok, participa ali, né, do gol, ele talvez não tenha feito um jogo tão ruim como em outros tempos, mas o Alan, quando entra, cara, que disposição que tem esse menino da base. Ele já tinha classificado o Palmeiras naquele gol contra o Mirassol lá na Bacia das Almas, na fase de grupos do Paulistão. Vem entrando bem e entrou bem demais, com disposição, acreditando em todas as bolas. É um cara assim, muito versátil, mas que entrou pelo lado esquerdo e assim, dando muitas opções para o time do Abel Ferreira. Então é um cara que merece mais rodagem nesse time, tá bem? Acho que é isso, né? Depois o Aníbal Moreno acabou entrando no lugar do Rios e o Rios saiu pedindo desculpa pra galera. Foi mais ou menos isso que a gente teve de situações no jogo, tá bom? É isso, Palmeiras 100%, líder do seu grupo e vai, né, encarar ainda o outro time do seu grupo, que justamente é o grupo G, né, do Palmeiras, que é o Bolívar, que goleou, né, o Sporting Cristal nessa noite. Eles jogam na altitude, né? O Palmeiras vai encarar o Bolívar e aí depois termina, né, esse primeiro turno aí da fase de grupos da Libertadores. Importante, deixa eu dar uma olhada aqui nas classificações. O Libertad tem 6 pontos também. Deixa eu ver, a Universidade de Chile no grupo A tem 6 pontos também. Tô falando aqui dos 100%, né? Os 6 pontos em 2 jogos. Então tá bem concorrido aqui, né? O Palmeiras, como eu já tinha referido,
e o Vélez Sarsfield. Tem várias equipes aí com 6 pontos, mas o Palmeiras está fazendo a parte dele. E agora tem o derby. A gente sabe que o torcedor queria uma resposta do que vinha acontecendo na Libertadores, mas também quer uma resposta no sábado na Arena Barueri. O Abel Ferreira ainda não venceu Ramon Dias. E os últimos derbys, obviamente, o Corinthians teve supremacia. Na Neoquímica Arena no ano passado, naquele jogo lá da cabeça de porco e tudo mais, o 2-0, com falhas, inclusive, e depois nas finais do Paulista. Durante a fase de grupos, né, tem 1-1 no Allianz, depois 1-0 do Corinthians no Allianz e depois o 0-0 na Neoquímica Arena com o título do Corinthians. Então, o Corinthians está engasgado no Palmeiras, o Palmeiras vai querer dar a resposta no sábado, agora tudo é Campeonato Brasileiro. O que vocês acham que vai acontecer? O que vocês acharam do jogo? Comentem aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!